Gente querida, gente boa de Deus, eu quero iniciar este dia lendo para nós em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. Pois será, preste bem atenção, Mateus 25, do verso 14 em diante. Jesus falando: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Essa manifestação do reino de Deus que a gente vive hoje, aqui e agora, este tempo presente que eu estou experimentando e você também, esse dia que se chama hoje, essa experiência de ser na história que eu tenho e você também, está sendo descrita por Jesus com essa linguagem. Esse tempo será como se um homem poderoso, ausentando-se, viesse a ausentar-se do país, e chamou os seus servos, dentre os quais eu, na graça de Jesus, peço a misericórdia de me incluir, e na graça dele incluo você também. E lhes confiou aos seus servos, durante esse tempo de ausência do homem, de não visibilidade dele, como Senhor daquilo que era dele mesmo, esse período onde ele não está presente aos sentidos, ele se ausenta dos sentidos. É como que algo semelhante a um homem com grande poder que se ausenta do seu país, mas antes chama os seus servos e lhes confia os seus bens. Dá a eles dons, graças, meios, instrumentos, possibilidades, recursos, conhecimentos, habilidades, discernimentos. Carrega sobre a vida de cada um riquezas, riquezas interiores, riquezas mentais, riquezas emocionais, riquezas espirituais, talentos, dons, habilidades, sensibilidades, artes, tecnologias, propensões, diversas formas de inteligência, inteligências em áreas e âmbitos distintos, capacidade de exercício de sabedoria, enfim, capacitou os seus servos e lhes confiou, é a palavra, lhes confiou os seus bens, pegou de si e deu a eles, pegou de si e deu a eles o que é seu, tomou do que é dele mesmo e me deu. Deu a você, nos deu. A um deu 5 talentos, dons, capacidades, níveis de inteligência, arte, oralidade, compreensão, seja lá o que for. Deu muita coisa. A um outro deu 2. Não deu o mesmo tanto, mas deu. E a um outro deu 1.
E o que teve 5 não teve mais, o que teve 2 não teve menos, e o que teve 1 não foi o que teve ainda menos, porque ele deu a cada um, preste atenção. Quem sabe mais, pode mais, tem mais, não teve mais do que podia. Quem recebeu menos do que aquele, não recebeu menos do que ele. Nem o que recebeu um só, foi o que deve se sentir depauperado, porque ele deu a cada um, segundo a sua própria capacidade. Quem recebe o que pode, recebe tudo. Quem recebe o que pode, recebe tudo. Meta isso na sua alma. Quem recebe o que pode, recebe tudo. Não queira receber o que você não pode. Receber o que a gente não pode é receber para se frustrar, para se amargurar, ou para surtar. A bênção, a graça, é segundo a proporção da fé. É segundo a medida da capacidade de cada um. Tudo em Deus é segundo a medida, é segundo a capacidade. A tentação que eu recebo, ou que me vem, ou que eu a ela acedo, não me será jamais superior à capacidade que eu tenho de resisti-la. As minhas desvirtudes nunca existirão isoladamente em mim. Para cada desvirtude minha corresponde uma virtude, assim como para cada virtude corresponde uma desvirtude, que não necessariamente será implementada, mas existe potencialmente pelo simples fato de que a outra coisa positiva em mim existe. Toda tese carrega a sua antítese. Ainda que em mim prevaleça a tese da virtude, o fato de que existem virtudes de uma certa natureza equivalece a que a negatividade daquela mesma natureza em mim produzirão equivalentes desvirtudes. É tudo tão simples de entender. Quem recebeu 5 não recebeu mais, quem recebeu 1 não recebeu de menos. Cada um recebeu segundo a sua própria capacidade, porque quem recebeu apenas o que pode, recebeu tudo. E fique contente. Não se lhe colocou sobre ele opressão. Eu recebi o que eu pude, eu recebi tudo. E louvado seja Deus, porque me deu, por sua misericórdia, porque Ele não quer me acachapar, apenas aquilo que corresponde à minha capacidade. E diz aqui o texto, no seu prosseguimento, e então ele partiu para fora do país. Num certo sentido, o que Jesus está dizendo a manifestação do meu corpo na história é minha manifestação. Por isso, cada um de vocês, durante o período da minha ausência visível, nesse interregno, até que eu volte, cada um de vocês é a expressão de quem eu sou. Vocês são os meus servos, eu dei de mim para vocês manifestarem-me durante a minha ausência. Cada um recebe de acordo com a capacidade que cada um tem de expandir, de crescer, de implementar, de desenvolver, de manifestar positiva, criativa, construtiva, benéfica e generosamente o que da parte de Deus recebeu. Esse é o sentido da minha vida aqui. Ele me fez elezinho durante a sua ausência visível da história. Tirou do seu espírito e me deu
segundo a proporção e a medida da fé que Ele mesmo compartilhou comigo, tudo conforme a minha capacidade, para que o meu dom não me seja uma tentação, para que a minha inteligência não me seja uma frustração, para que o aquinhoamento com o qual Ele me serviu numa área não fique descoberto na área da possibilidade executiva de manifestar aquilo. Ele deu a cada um conforme a capacidade de cada um. Ele é justo. E aí ele saiu e disse: agora sejam generosos, honestos, corajosos, fiéis, cheios de fé, cheios de amor. Carreguem dentro de vocês uma vontade criativa divina e façam isso não competindo com ninguém, mas apenas como expressão de graça diante do que vocês receberam e das capacidades que eu mesmo dei a vocês de desenvolverem o que vocês receberam. Vivam com alegria a experiência da minha graça compartilhada com vocês. Não a tornem vã, desenvolvam-na nas suas vidas. Que os dons cresçam, que os talentos aumentem, que a inteligência seja aplicada ao bem, que a sabedoria se divulgue para a proteção da vida e que o amor de vocês cresça. Essa é a hora da adulteza de vocês. Eu vou me ausentar como se faz quando se tem a segurança de poder deixar para trás gente adulta, madura, que vai andar com as próprias pernas e que haverá de honrar a graça do que recebeu. Então partiu. Ora, começa a história. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente e começou a negociar com o que recebera, e ganhou outros 5. E cresceu, e expandiu. Isso aqui não tem a ver com crescimentos quantificáveis, com noções que signifiquem mensurabilidades palpáveis, numéricas, não. Nós estamos falando do Evangelho, não é um texto da Bolsa de Valores, nem de nenhuma escola de economia. É um texto espiritual sobre o significado da vida, os valores e as riquezas da vida, o que Jesus chama de riqueza e de valor. Não é grana, não é dinheiro, nem é posição. Entenda Jesus a partir de Jesus. Portanto, entendendo Jesus a partir de Jesus, ou seja, tendo Jesus como chave hermenêutica para ler Jesus, o que se entende é que o que recebera 5 saiu dali a negociar, não no mercado, mas na interioridade. Essa é só uma expressão da visibilidade, da ilustração, para jogar luz e lançar luz na perspectiva que está sendo tratada, é a do reino de Deus. Esse crescimento é no interior, com manifestações para fora. Mas as manifestações para fora não são campos, não são casas, não são aquisições. As manifestações para fora são amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a concreção aplicada disso em todas as dimensões da vida. O que recebeu 5, o que sabia pensar, falar, dizer, expressar, raciocinar, ponderar, discernir, aplicar, saiu com o que recebeu e fez crescer o que recebeu. E não se comparou com ninguém. Ele se dobrou a si mesmo, não porque estivesse olhando para o lado, mas porque estava olhando para cima, grato, cresceu, se ampliou, se multiplicou, se potencializou em Deus.
Do mesmo modo, o que recebera 2 e não recebera menos do que o que recebera 5, porque recebera segundo a sua própria capacidade, saiu não se medindo com ninguém e ganhou outros 2 talentos. Ou seja, o resultado do primeiro, que de 5 transformou em 10, não é maior do que aquele que recebendo 2 transformou em 4. Porque conforme a capacidade de cada um, ninguém está sendo medido pelo outro. Cada um está sendo chamado a desenvolver o que recebeu. Não é corrida de cavalos, é corrida contra a covardia interior, contra a mediocridade interior, contra a animalidade interior, contra a pobreza interior, contra a negatividade interior. É uma corrida contra a minha história de negativismos, de medos de fracasso. É vitória contra a criação dos meus pais para trás, negativa, pesada. É vitória contra o mundo em mim, contra o pecado em mim, contra o eu em si mesmado em mim. Esse é o sentido. E ninguém estava competindo com ninguém. Cada um está vencendo a si mesmo. O vitorioso não é quem vence outros. O vitorioso é aquele que vence a si mesmo em Cristo. Porque em Cristo se transforma. Mas aí tem um mais no meio dessa história linda. Tem um mais que aqui é de 1, mas da história humana é um mais de milhões, é um mas de muitos, é um mas seu, quem sabe. Mas o que recebera 1, saindo, e recebeu 1 porque a capacidade que ele tinha era de trabalhar com 1. E 1 na mão dele poderia virar 2. E 2 era equivalente a 10 ou a 5, porque era conforme a capacidade de cada um. E ninguém estava se medindo com ninguém. Mas o que recebera 1, saindo, dos outros se diz a mesma coisa. O que recebeu 5, saindo, pôs-se a negociar. O que recebeu 2, saindo, foi negociar. Esse aqui, saindo. O que recebeu 1, saindo, abriu uma cova. Cara, saindo, abriu uma cova. Como isso aqui é uma parábola da história humana, desse ato entre o Senhor que disse, eu dou a vocês de mim, eu compartilho meu dom, meu espírito, derramo meu espírito sobre toda a carne, minha inteligência sobre toda a carne, meus potenciais sobre toda a carne, vou derramando luz sobre toda a carne, cada um conforme a capacidade de cada um. Nesse tempo, nesse ato, nesse momento da história, na ausência visível dele dos nossos sentidos, existem esses indivíduos que receberam o que receberam, cada um conforme a sua capacidade. Mas, diferentemente dos outros, existem milhões. Esse 1 aqui representa a maioria de nós. Esses que, saindo, abrem uma cova. E então ali na cova ele escondeu o dinheiro do seu senhor, o recurso, o dom, o talento, a graça, a dádiva, o poder. Escondeu na cova. Escondeu na cova. Depois de muito tempo, o que desde o início Jesus deu a entender claramente aos discípulos, especialmente aqui em Mateus 24 e 25,
é que esse período entre a estada visível dele entre nós e a sua ausência até que ele volte de novo, demoraria muito tempo, na perspectiva humana dos esperantes. Depois de muito tempo, diz o verso 19, ele voltou. Sim, voltou o Senhor daqueles servos nós, e ajustou contas com eles. Porque a cada luz que eu recebo, há uma prestação de contas. Eu serei julgado pela luz que eu tive, não pela luz que eu nunca tive. Pela informação que eu tive, não pela que eu não tive. Por aquilo que o meu coração soube, e não por aquilo que honestamente ele nunca tenha sabido. Eu serei julgado e cada um de nós será julgado por isto. Por isso o juízo de Deus é segundo cada ser humano, cada indivíduo. Não é uma categoria universal de régua única para medir a todos, não. O juízo de Deus se individua. Para ser divino e justo tem que ser particularizado, singularizado, conforme a singularidade da existência de cada um. Mas ninguém pense que a gente está existindo na história sem que venha um dia de luz, um dia de juízo, um dia de acerto de contas. Viver é um acontecimento divino, lindo, responsável. Viver com consciência, tanto mais quanto se tenha consciência da bênção da consciência e da necessidade de se ter uma consciência, segundo o Deus da consciência, mais inafastável e inapelável é o juízo que vem sobre cada um de nós. Voltou o Senhor daqueles servos, e ele voltará naquele dia, assim como ele volta de repente. Aqui no Papo de Graça, de vez em quando a gente ouve dizer que Jesus voltou para alguém. Voltou para alguém que vinha recalcitrando contra os aguilhões. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quantas histórias nós já vimos do Senhor voltando para juízo, do Senhor voltando para redenções, do Senhor voltando todo dia, veemente e poderosamente. Porque existe um dia de acerto de contas. Existem muitos dias de acerto de contas já aqui na história presente. Quanto mais naquele dia da luz das luzes. Os chamou e ajustou conta com eles. Haverá um dia de ajuste de contas, meu irmão, aonde todo flagrante que a gente esconde e enfia para a cova vai ser trazido à luz e vai ser gritado da varanda. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então se diz, aproximando-se nesse dia do acerto de contas, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 dizendo, Senhor, confiaste-me, tiveste confiança em mim, me deste dons, me designaste capacitações, confiaste em mim, 5 talentos me deste, graça me deste, ser me constituíste. Eis aqui outros 5 talentos que com teu dom, tua graça, tua energia, eu desenvolvi em mim. Porque a vontade de Deus é o que Ele plantou em mim, seja desenvolvido em mim, por mim, para Ele. A vontade de Deus é o que Ele plantou em mim, seja desenvolvido em mim, por mim, para Ele.
eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, multiplicaste o que eu te dei, foste fiel no pouco, sobre o muito agora eu te colocarei. Entra no meu gozo, vai dormir na minha cama, toma posse do que é meu. E aproximando-se também o que recebera 2 dons, talentos, disse: Senhor, 2 talentos tu me confiaste. Obrigado, porque tu depositaste graça, favor imerecido sobre mim. Significa confiança de Deus em mim. A graça que é favor imerecido para mim é um investimento de confiança de Deus em quem não merece investimento, mas que Deus faz a si mesmo porque Ele ama, e o amor dele confia sempre o bem a nós. Senhor, 2 talentos me confiaste. Eis aqui tens outros 2 que eu ganhei. O teu dom na minha vida não foi vão, o teu talento, a tua inteligência, a tua sabedoria, a capacidade de crescer para dentro não ficou rasa. Eu não tive medo de sentir, nem de amar, nem de me dar, nem de arriscar para o bem, para as causas da vida. E olha o que aconteceu. Eu cresci, eu aumentei. Essa é a vontade de Deus, como é a vontade de todo pai, que emancipa filhos, que ao reencontrá-los, eles tenham crescido. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque eu te dei de fato tão pouco. Agora sim, sobre o muito eu te colocarei. Agora que tu vais ver a minha riqueza, entra no meu gozo, vai tomar banho na minha banheira. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo, quem terá informado a esse cara acerca disso? Onde terá ele desenvolvido pretenso saber? De onde lhe viera tal persuasão? Que Bíblia lera? Por quem foi esse homem ensinado? Quem lhe plantou tal imagem severa, perversa, diabólica de Deus, inculcando isto na mente dele com tanta força, que isso se transforma numa teologia, a ponto de que ele diz sabendo, é algo que ele acha que sabe sobre Deus, é algo sobre o que ele teologou Deus. Senhor, sabendo que és homem severo, Deus puritano, pesado, irado, sabendo que és Deus babante, perverso, porque tu, eu sei, eu fiz o curso, eu aprendi, que tu ceifas, aonde tu nada plantaste, nada semeaste, tu vais lá e queres colher. Não é conforme o que tu deste que tu buscas, é conforme o que tu nunca deste que tu pedes. Então já sei, ele estudou num seminário evangélico. Ele fez um curso num seminário católico. Foi porque é o cristianismo que ensina isso para o pessoal.
de que Deus pede dos outros o que Ele nunca deu. Que Ele é severo assim, nojento, perverso assim. Que Ele pede que o cara que nunca discerniu nenhum evangelho passe no teste do evangelho. É assim. Que ele que nunca deu certas luzes e compreensões chegue lá para cobrar o que ele nunca deu. Mas esse cara se formou nisso. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, porque eu sei que tu és assim. Isso é minha teologia. Eu sei, é assim que eu prego para todo mundo. Nunca diria que é injustiça da tua parte. Mas o Senhor é bom, apesar de ser tão mal assim. Louvado seja o teu nome, apesar de tu seres tão diabólico deste modo. Sabendo que tu és diabólico, eu fiquei com medo. Ó Deus. Aí abri essa cova, com as minhas próprias mãos, e escondi aqui na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Carregar teu dom todos esses anos da vida, para mim foi um pânico, foi um pavor. Ser humano foi uma angústia. Se eu pudesse ter decidido não nascer, eu teria não nascido. Sabendo que tu pedes o que tu nunca deste. Eu abri uma cova. Pega o que é teu. Me livra do que é teu. O que é teu me apavora. Meu Deus, como é exatamente igual à maioria. Aqui tens o que é teu. Por favor, não me unge não. Por favor, não me chama. Por favor, não fala comigo. Por favor, o que eu fiquei sabendo sobre ti me deixou em pânico para contigo. Te servir é uma angústia, é um peso, é medo, é aflição. Veja só. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau. Isso é uma maldade. Você se tornou isso? Você se tornou isso? Mal e negligente, diferentemente dos que se tornaram bons e fiéis. Ao invés de se tornar bom, você se tornou mal. Ao invés de se tornar fiel, você se tornou negligente. Sabias? Sabias? Era isso que tu pensavas? É assim que tu me pensas? É assim que tu pensas que me sabes? Mas se tu assim pensavas, se tu assim sabias, se essa era a sua crença, se assim sabias, que supostamente ceifo o que não semeei, e ajunto o que eu não espalhei para ir ajuntar, ou seja, eu cobro resultados de algo que eu não investi para ajudar a acontecer e demando isso de maneira severa, perversa e injusta. É isso que tu pensas? Bom,
se é assim que tu pensas, tu deverias ter agido melhor do que todo mundo. Porque não era a mim que tu irias prestar conta, afinal de contas. Você ficou esse tempo todo, não foi com medo de mim, porque pensou que eu era assim? Ora, pela mesma lógica, se você pensou que eu era assim, que eu ajunto o que eu não espalhei, que eu tento ceifar e colher o que eu não plantei, se você pensa que eu sou assim injusto, que você, sabendo que eu sou injusto, teria que prestar contas a mim, por essa lógica você teria, meu querido, de ter se tornado uma baiana, cara. Por essa lógica você deveria ter virado Carmen Miranda. Porque se você ia ter que prestar contas a um diabo como eu, assim sou visto por você, você tinha que ter feito de tudo. Pelo menos, se você não quisesse fazer, porque na sua covardia você não tivesse coragem de aumentar, de industrializar em você o crescimento do que eu lhe dei, você deveria pelo menos então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, para que eu, ao voltar, recebesse com juros o que é meu. Ou seja, já que você não ia fazer nada, você poderia pelo menos ter entregue o que eu dei a você para alguém que com sua ajuda, que com o seu dom, que com a sua inteligência, que com o seu dinheiro, pudesse de algum modo multiplicar essa graça. Se você em você mesmo, pela covardia, não quer ir adiante, pelo menos se ajuntasse a alguém, a algum investimento que multiplicasse o seu dom na vida, o seu serviço na vida, a sua utilidade na vida e a sua profundidade de ser na vida, no mínimo isto, né? Então ele disse: tirai-lhe, pois, deste aqui, que pensa que eu sou o diabo, mas me trata como se eu fosse um idiota. Porque por qualquer perspectiva ele se condena a ele mesmo. Ele se condena a si mesmo porque vê em mim quem eu não sou. E vendo em mim quem eu não sou e atribuindo a mim tamanha injustiça, se torna mal, negligente, acovardado e ainda paralisa e mata tudo. Porque o que, sendo vida compartilhada conosco, não cresce e não se multiplica, em nós morre. Não é um talento objetítico, não é uma pepita de ouro. Esses talentos são vida. Parados, enterrados, eles morrem. Mas pela lógica desse indivíduo que olha assim para o seu Senhor, o Senhor disse: você deveria ter multiplicado, ou no mínimo ter feito isso. Agora, tirai-lhe o que ele tem e dai-o ao que tem 10. Dai-o ao que tem 10. Porque quem tem 10 já desenvolveu capacidade para ter 11. Mais do que quem tendo 2 ficou com 4. Porque quem um dia teve 5 e conseguiu 10, se capacitou, quem sabe, para 20. 11 está dentro da capacidade dele. Dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará. E terá em abundância sempre, porque deixou o fluxo da vida, da graça, do amor, da fé fluírem através dele. Mas ao que não tem, porque não enxergou o que tinha, o que não tem, porque não foi grato com o que recebeu, o que não tem, porque recebeu o que recebeu, interpretando com perversidade a graça de Deus no seu coração, até aquilo que tem lhe será tirado. E o servo inútil, que é esse, que se nega a viver, que se nega a existir, que se nega a amar, que se nega a ser solidário, que se nega a ser positivo, que se nega a crer que Deus creu nele, e por isso responde à fé de Deus em mim com a minha fé em Deus.
O servo inútil, que não creu na fé de Deus no homem, porque não tinha fé no amor de Deus por ninguém, porque pensava em Deus como severo e perverso. Esse que por tal compreensão de Deus tenha sido ela dada a ele, mas que nele encontrou um lugar de amargura para se aninhar, ou encontrou nele um lugar de covardia para se enraizar, ou encontrou nele um lugar de conformismo para ali assentar-se. Esse servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E mais uma vez, o verdadeiro rigor do Evangelho recai não sobre comportamentos humanos de meretrizes e pecadores, mas sobre atitudes existenciais dos seres humanos, que recebendo a graça de Deus a tornam vã na sua vida. Não tem coração, nem esperança, nem fé para fazê-la crescer, para doarem-se a vida como graças de Deus no mundo, porque foi isso que o Senhor propôs. Eu vou me ausentar neste período, eu confio a vocês os meus bens. Me sejam no mundo, sejam-me na terra, sejam-me na vida, sejam em mim, por mim, para mim, enquanto isto. E confiem. Vejam que eu estou tirando do que é meu e lhes dando, porque eu confio em vocês. Creiam na fé de Deus em vocês. Você nunca ouviu isso na sua vida, está ouvindo aqui pela primeira vez hoje. A fé de Deus no homem é por sua imensa e louca graça compartilhar comigo as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Isso é a fé de Deus no homem. O que é fé de Deus? Na graça de Deus agindo no coração do homem. E é fé de Deus na resposta do coração do homem à graça de Deus. Porque o nosso Deus nos manda ser esperançosos, porque Ele é esperançoso como Deus. Sabendo de tudo, prefere viver com esperança. Assim é Deus. Confiou em mim. Se essa alegria de Deus em mim e de eu em Deus me possui, eu explodo, eu viro um flamboyant da graça. Mas se a minha mente é tomada de negatividades, essas negatividades podem vir de tantas fontes. A primeira fonte é de natureza pessoal. E é praticamente um mistério essa natureza da negatividade em algumas pessoas humanas, que nascem com uma semente de negatividade. Tem gente que parece que respirou o ar da amargura, como o primeiro hálito da vida já foi amargura. Já tomou fôlego de amargura. Alguns parece que no ventre já estavam amargurados. Porque são amarguras de natureza essencial que algumas pessoas carregam. Parece uma semente podre ali dentro. Outras vezes é a criação. A pessoa foi educada por um pai injusto, perverso, severo, maníaco, tarado, doido. E aquela imagem do pai demônio é transferida para o pai celeste, que fica a cara do pai terrestre. Esses sofrem traumas. E Deus entende todos os traumas humanos. Ninguém será julgado pelos traumas dos quais não conseguiu ficar livre, às vezes, porque nem conseguiu discernir.
Cada um vai ser avaliado na medida de cada coisa. Ninguém fica com medo. O Senhor é bom, é verdadeiro, é justo em cada medida. Mas Deus não é panaca e não é pai de playboy. Ele faz seres humanos. Ele é o pai da consciência e da verdade. Às vezes o indivíduo fica olhando para Deus assim por uma questão de trauma familiar, de educação. Tudo será medido conforme a proporção de cada coisa. Outras vezes tem a ver com a doutrinação religiosa recebida. Frequentemente ela é assim, cheia de medo, de gafanhoto. Se não fizer isso, vai ser atacado. Se não comparecer, vai ser visitado. Se não der, vai ser espoliado. É tanto medo, de tantas formas, em tantas áreas, que o cara vai dizendo, meu Deus, tomara que ele venha logo pegar o que é dele, porque conhecer a Deus foi um problema para mim. Eu já encontrei tanta gente que me disse isso. Olha, Caio, conhecer a Deus foi o meu maior problema. Porque antes eu vivia mais ou menos tranquilo, sabe? Mas depois que eu fui para a igreja, eu digo, querida, porque você não conheceu Deus, você conheceu a igreja como Deus, e o Deus da igreja como seu Deus. Aí fica assim, insuportável. Mas o resultado que gera na prática é o mesmo. Cavar uma cova. É sepultar a sua música, sepultar a sua pintura, é sepultar o seu canto, é sepultar a sua inteligência, é sepultar a física, é sepultar a matemática, é sepultar o violão, é sepultar a guitarra, é sepultar a beleza, é sepultar o balé, é sepultar a alegria de ser, é sepultar a alegria de celebrar-se diante de Deus sem vergonha de ser quem é, porque tudo que você tem foi recebido dele. Medo de ser, medo de pensar, medo de desenvolver o dom da graça na vida. Fruto de doutrinação, de dogma, de Deus-diabo na cabeça da maioria. Outras vezes, foi também um trauma de natureza existencial, pentecostal, profético, revelacionista, daquele tipo que você tem como experiência quando ouve um profeta lhe dizer alguma coisa em nome do Senhor e supostamente aquela coisa acontece e você se arrebenta todinho e começa a ficar com aquela ideia fixa em você de que Deus é Deus de maldades programadas para a sua vida, de execuções premeditadas, homicida frio. O coração vai se amargurando, covas vão sendo cavadas. Desde aquelas que habitam razões de natureza essencial, praticamente indiscerníveis, até aquelas outras áreas explicadas pela psicologia e pelo trauma religioso de naturezas diversas. Ou tem aquelas interpretações filosóficas negativas. Sabe do que eu estou falando? Por exemplo, você fez de tudo e a sua mãe morreu, ainda jovem. Você, seu pai, sua família se aplicaram, mas ela morreu. Não houve medicina que a salvasse. Aí você ficou ateu por causa disso, porque Deus não salvou a sua mãe. Aí você, por causa dessa história, dessa raiva contra os céus, porque você programou dentro de você que o mundo para você, já que você faz a Deus o favor de crer nele, Deus tem que fazer o favor de suspender qualquer que seja a realidade da existência sobre a sua vida. Então, câncer é só na casa do vizinho, na minha não. Desemprego é estatística dos outros, para mim não. Tempestade cai na casa só daquele que construiu na areia. A minha eu construí na rocha, justamente para não ventar, não ter tempestade, não ter nada disso. Tem gente que tem essa ideia mágica.
Aí no dia que a existência chega e esmaga esse conto de fadas, o cara vira ateu, fica com raiva de Deus, zangado. Muito zangado e não se enxerga nunca. Nunca. O que persuadiu você acerca da sua atual ideia de Deus? Desse Deus das covas, dos buracos, Deus do medo, Deus severo, Deus do ânus, Deus das pregas, Deus do cabrestinho do pinto, Deus das tetas, Deus dos brincos, Deus dos piercings, Deus das tatuagens, Deus que, se não for chamado com a construção de letras certas em hebraico, Yoshua, não ouve, fica de birra, não é nem com ele. Como é que você chegou a esse estado de reducionismo, de covinha para Deus, onde você se enterra? Se enterra. O que sobra para você que gostava de ser bailarina é virar uma levita num palco evangélico e dançar o cisne negro lá. Porque não pode, é pecado. Qualquer coisa que não seja ali na cova é pecado. São os habitantes da cova. Cavei uma cova, me ausentei, me alienei do mundo. E os dons estão aqui, ó, pega o que é teu, que eu não tive coragem de ir para a vida. O mundo é muito mal. E tu pedes o que tu nunca deste. Foi o que me ensinaram, que os índios nunca souberam nada de Jesus, mas se eles não passarem na prova do catecismo, vai todo mundo para o inferno. Foi o que me ensinaram, que se não batizar a criança, vai para o inferno. Foi o que me ensinaram, que se não passar no exame de doutrina, vai para o inferno. Foi o que me ensinaram, se não souberem soletrar o nome de Jesus legal, já estão no inferno. Então, num mundo onde ninguém nasce já com a vagina evangelizando o filho, num mundo onde os berços não falam para as crianças o evangelho, ou as choupanas não se abrem e anjos cantam do telhado da casa a história inteira de Jesus para cada habitante do mundo, é um Deus severo que no fim julga as pessoas pela revelação que não receberam, a informação que não tiveram, ou pela desgraça de geografia que habitaram. E aí, com essa ideia, foi que eu cresci, Senhor. Por isso, toma o que é teu. Por isso eu virei assim, crente. Por isso é que eu fiquei só descendo pau nos outros, que estavam tentando fazer alguma coisa na vida, mas como eu sabia que com o Senhor o buraco é mais embaixo, eu preferi viver na cova e não sair de lá. Me dê o nome da sua cova e me conte quem persuadiu você a pensar em Deus do jeito que você pensa. São duas perguntas. Primeira, quem persuadiu você a pensar em Deus do jeito que você pensa? E a segunda pergunta, me defina qual é a sua cova. Qual é a sua cova? Qual o nome da sua cova? É isso que eu quero que você, diante de Deus, procure com verdade. Senhor Jesus, por favor, vem e fala conosco. Espírito Santo, esse é o período do interregno, onde o Senhor se ausentou do país ante as nossas visibilidades históricas, mas nos deu de si mesmo quando nos deu do seu Espírito e compartilhou dons conosco, e graças, e inteligências, e potenciais, e capacidades. Ó Espírito Santo, vem
agora e abre o entendimento de cada um para que cada pessoa se enxergue e veja o que está fazendo de si mesmo, o que está fazendo do que tu constituíste neles, o que eles estão fazendo das suas vidas. Se as suas vidas fazem sentido ou se eles as enterraram. E porque as enterraram, ajuda-os a perceberem, a discernirem, toma-os pela mão e conduze-os a toda a verdade. É o que eu te peço, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.